meus amigos, mais um ano se inicia e mais um filme de terror estranho chega na Netflix. Mas a questão é, um estranho de bom ou um estranho de ruim? Bom, é isso que eu vou tentar explicar pra vocês no vídeo de hoje, porque eu acabei de terminar de assistir O Páramo, que é um lançamento de terror espanhol da Netflix, e vamos tirar logo uma coisa do caminho, algo que eu gostaria de saber antes de entrar no filme, que tive que pesquisar por conta própria. O que é um páramo? Não é essa banda. Um páramo, na verdade, é um campo alto de montanhas, com pouca vegetação e com teor desértico. Então, agora que você já sabe sobre o que se trata esse título, o filme em si é bom? Cara, Páramo foi um filme bastante interessante, meus amigos, com muito potencial e com bastante elementos que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Isso não significa automaticamente que ele é bom por conta de alguns motivos que a gente vai falar mais pra frente, mas ele tem sim uma boa história, sim um bom cenário, um bom panorama no qual aquela história está inserida, um desenrolar de fatos interessantes, mas teve uma parada que causou bastante a ruína dele pra mim. Então, sem mais enrolação, vamos logo dissecar esse projeto juntos. E pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Reviews. E se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é esse páramo e qual é essa assombração que pega aquela família, vem comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, essa é a hora que eu normalmente peço like pra vocês. E obviamente peço sim, novamente, pra que você deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se for novo por aqui, não deixa de comentar o que você achou de O Páramo, se já assistiu, se ficou ou não com vontade. Mas hoje eu também tenho um outro recado, porque sim, meus amigos, hoje dia 6 de janeiro é meu aniversário e como presente pra mim mesmo, eu decidi abrir o meu clube de canais aqui no YouTube. Que nada mais é do que aquele botãozinho Seja Membro, meus queridos. Então, basicamente é o seguinte, cara, se você quiser contribuir com esse canal, se você tiver uma graninha sobrando que não vai fazer falta e quiser colocar ali pra uma mensalidade pra poder continuar trazendo esses conteúdos, eu vou ficar muito feliz. Mas não se sinta na obrigação de fazer isso, meus queridos, porque eu não estou dando nenhum benefício de vídeo extra pra quem pagar esse valor adicional, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o YouTube é uma plataforma gratuita, que você pode e deveria ter acesso a todos os vídeos de forma gratuita, então eu não vou ser o cara que vai dar vídeos especiais pra quem pagar mais. Não, é apenas uma bela forma de ajuda que eu ficaria muito feliz se você pudesse contribuir, mas se não puder também tá de boa, a gente vai continuar a vida normal por aqui. Porque a melhor forma de você me ajudar nesse trabalho é fazer o que você já faz hoje, assistindo esses vídeos, deixando seu like aqui embaixo, compartilhando com os amigos, comentando e tudo mais. Então isso é só se você for rico ou quiser muito ajudar o canal, e aí vai ser muito bem-vindo também, fechou? E agora sim, dito isso, bora pro filme. O Páramo conta a história de uma família que vive afastada e isolada da sociedade no século XIX para fugir de um período de guerra. E aí eles estão lá de boa, morando na fazendinha deles, quando percebem que uma entidade maligna invadiu o local, um ser mitológico que se alimenta do medo das pessoas. E o pai da família já teve uma espécie de contato com essa mitologia, com esse monstro, por meio de algo que aconteceu com a sua irmã, mas pra mãe e pro filho é completamente novidade. Então cabe aos três descobrir sobre o que se trata e se defender de algo que não pode ser visto e que, se for visto, pode causar o fim de todos eles. Bom, meus amigos, vamos lá. Normalmente eu gosto de começar essas críticas com uma análise um pouco mais superficial sobre o roteiro, para depois a gente ir aprofundando e trazendo os outros temas por meio de uma espécie de ramificação a partir da base do roteiro. Mas aqui, meus queridos, rola um probleminha gravíssimo que eu preciso citar antes mesmo da história, porque ele de fato atrapalhou demais a minha experiência. Esse filme é escuro pra cacete. Eu juro pra vocês que nós tivemos algumas sequências, nada de uma, duas, algumas, várias, tanto as de terror quanto as de diálogo, em que eu não consegui enxergar nada. Um trabalho horrível por parte da galera de iluminação, que atrapalhou a visão do diretor em trazer alguns takes muito inspirados, diga-se de passagem. O Páramo tem boas sequências na teoria, né, planos longos que constroem ansiedade, que amplificam a tensão e que querem mostrar pouco, mas o suficiente para te deixar curioso e intrigado. Os planos são realmente muito longos, meus amigos, isso é lindo de se ver. É só você reparar no tanto de coreografias que um ator tem que fazer, que a câmera tem que fazer para acompanhar toda aquela cena, e aquilo só vai amplificando a tensão, isso é maravilhoso. Porém, como boa parte dessas coisas eu não consegui ver porque tava muito escuro, eu acabei não sentindo o que eu deveria sentir. Porque qual que é o lance, meus amigos? Basicamente, explicando de uma forma um pouco mais superficial. Um filme já precisa saber aonde ele vai ser lançado antes mesmo dele ser gravado. Porque se for um projeto que vai direto pro cinema, o cineasta tem um pouco mais de liberdade para deixar a obra um pouco mais escura, porque de fato ali é uma tela em forma de projeção, que consegue pegar algumas nuances que a televisão não pega. As televisões, de uma forma geral, têm uma dificuldade de
entender cores um pouco mais escuras, o azul, o cinza, eles se confundem. Então por isso que às vezes quando você tá vendo um filme muito escuro, principalmente se for de dia, mesmo com todas as janelas fechadas na sua TV de casa, vai ficar aqueles borrõezinhos no canto, sabe? Então é bom que um filme que sabe que vai passar na Netflix lembrar disso na hora da gravação, pra poder iluminar um pouco mais as cenas e não deixar o espectador com cara de idiota porque não tá enxergando nada. Porque eu já comentei com vocês, meus amigos, se um filme faz você entrar nas configurações da sua TV pra aumentar o brilho ou qualquer coisa do tipo, o filme falhou na missão, não você e nem a sua TV. Mas enfim, isso não foi feito aqui, meus queridos. E por que isso me incomodou? Porque a história de O Páramo é boa, cara, ela realmente é boa. E eu queria ter ficado um pouco mais investido, mesmo. A narrativa de O Páramo é realmente interessante, meus amigos, e pra mim funcionou mais como uma obra de suspense e mistério do que um terror propriamente dito. Não que a gente não tenha algumas cenas de terror, porque sim, tem alguns momentos em que claramente aquilo ali é uma sequência de ansiedade, de terror, de angústia, e também tem alguns outros momentinhos um pouco violentinhos, mas não tanto. Porém, o meu investimento no filme estava muito mais naquela pegada da evolução, da sensação de ameaça, que só ia crescendo a cada minuto. A assombração aqui nesse filme é chamada de A Besta, e é uma parada muito curiosa, muito legal. É um monstro que você não consegue ver e que ele vai se alimentando do seu medo sobre a existência dele. E aí quando você está com muito medo, ele toma uma forma física e se você o enxergar, já era, você morre. Olha que bagulho louco, mano, é genial isso. E o filme sabe construir essa mitologia pra gerar a dúvida no espectador, porque de fato quem tem essa história, quem passa essa informação pra gente é o pai do menino cuja irmã teve algum tipo de contato com essa mitologia. Mas o filme trabalha bem essa dúvida em relação ao fato de que podia ser tudo imaginação dela. Será que ela alucinou ou reprimiu algumas memórias de abuso infantil em cima de um monstrengo imaginário? E mais um ponto em relação a essa história, sobre essa mitologia, é que como qualquer boa história de terror, a linha entre o terror e o drama tem que ser muito tênue. Pode reparar, meus queridos, boa parte das melhores histórias de terror psicológico caminham lado a lado com o drama, e chega a ser difícil enxergar onde acaba um e começa o outro. Isso acontece aqui bastante, meus amigos. De fato, a história de O Páramo é uma história triste. É um conto de evolução de um menino que precisa aprender a virar homem no meio de circunstâncias bizarras. O que é uma bela analogia, na verdade, com o período de guerra que eles estão passando. Guerra esta que é o motivo principal deles terem se afastado da sociedade em primeiro lugar. Então é quase como se o menino tivesse de fato conseguido escapar da guerra em espaço, mas não da guerra em tempo. Porque mesmo estando longe em quilometragem, o tempo da guerra não impediu essa criança de perder a sua inocência e perder a sua infância. Isso é bem interessante. As atuações também brilham os olhos, principalmente a da criança, e considerando que nós estamos falando de um filme com 3 atores praticamente, uma atuação ruim por parte deles podia destruir o projeto. Mas não destrói, meus amigos, de fato todos interpretaram os papéis da forma que deveria ser interpretado. Eu senti a bagagem de cada um dos personagens, os objetivos deles, às vezes por meio apenas de olhares. Eu gostei muito disso também. Mas é claro, novamente eu reforço, eu senti tudo isso quando dava pra enxergar. Sinceramente, cara, esse filme é muito escuro, bicho. Eu acabei de pausar a gravação aqui agora pra voltar pra sala, ligar a TV e mudar as configurações pra ver se não tava pegando muito pesado, o que já não é legal a gente fazer. Mas não, meus queridos, nem colocando brilho no máximo essa merda ajudou. Esse filme é muito escuro, cara, isso me atrapalhou muito. Então assim, meus queridos, em resumo, eu diria que O Páramo é uma excelente história de terror, com uma boa mitologia, com bons personagens, um bom desenrolar de fatos, que foi colocado em um filme cuja capacidade técnica atrapalhou bastante na minha imersão. É um filme que praticamente mata o próprio filme. Não chega a matar de fato, porque a história continua sendo boa, mas reforço que é boa, não tipo, uau, nunca vimos isso antes. É uma boa história, ponto. Uma história que se estivesse em um bom filme, facilmente poderia levar o prêmio aqui de topo de lista como a nota do projeto, mas que como é uma obra que é difícil de assistir e não pelos motivos certos, eu recomendo que você assista apenas se tiver muito interesse, apenas se for um fã mesmo de terror, e se assistir, preferencialmente assista com todas as luzes da sua casa apagadas e de noite, porque de dia você não vai conseguir ver. Sendo assim, meus queridos, O Páramo é um projeto que tinha potencial de ter uma nota um pouquinho maior, mas não conseguiu, porque pra mim ele apenas valeu a mensalidade. E agora eu quero saber de vocês, já assistiram O Páramo, gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.